Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Estamos aqui em mais um podcast Comenta na Voz. É muito bom a gente estar aqui juntinho, sabe, comigo, Leandro Souza, toda semana nesse podcast Comenta na Voz. Já estamos há mais de um ano aí pela Voz do Repórter, como também pelo canal, meu canal do YouTube do Leandro Souza. Então já vou logo pedindo, solicitando, se você está pelo YouTube, deixa o seu like, claro, se gostou, se não gostou, deixa o dislike também, vale a pena. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e divulgue nas suas mídias, nas suas redes sociais, tá? Se você está pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, muito obrigado também pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. E aproveita, dá uma olhadinha aí nas outras seções do site da Voz do Repórter. Vai agora no menu podcast. Nós já temos 3 podcasts, tá? Nós temos esse aqui, o Comenta na Voz. Nós temos o Tec Giro, que vai ao ar a cada 15 dias. E nós temos o podcast do Ronald Pinheiro, que esporadicamente ele está sempre colocando lá algum assunto. E esse eu vou dizer, são vários assuntos. O Ronald, no podcast dele, ele fala de vários assuntos de política, de meteorologia, de clima, enfim, ele fala de todos os assuntos, é bem eclético mesmo. Mas o nosso Comenta na Voz, você já sabe, fala de esportes, tá? Esportes em geral. E hoje eu vou trazer a Superliga Brasileira de Futebol, tanto masculino como feminino. Vou logo deixando bem claro, vou me aprofundar mais no feminino, que é o que eu acompanho mais de perto, tá? Eu não acompanho muito a masculina e vou dizer por quê. Não é preconceito não, pessoal. É porque o masculino, a força física tá muito grande, tá? Então, eu praticamente às vezes não consigo ver nem a bola direito. Então, eu acompanho mais o feminino. Mas também, sempre que possível, dou uma olhadinha nos jogos masculinos. Então vamos lá, a Superliga Brasileira de Voleibol, o masculino, né, começou em 2021, já começou, não sei quando você vai estará ouvindo esse podcast, mas já começou em 2021 e vai terminar só em 2022, a previsão é para terminar no dia 7 de maio de 2022, tá? É a 28ª edição, a masculina, tá? Que é essa competição organizada pela CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, através da Unidade de Competições Nacionais. Nesta edição participam 12 equipes provenientes de 5 estados brasileiros. Quais são esses estados, Leandro? Calma, meu amigo e minha amiga, vou dizer agora. São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Goiás e Santa Catarina. E claro, do Distrito Federal, sendo a primeira vez que o estado de Goiás tem representante na Superliga masculina, tá? Esta edição marca a volta do público aos ginásios, depois dos jogos da temporada 2020-2021, todo mundo já sabe, né, a pandemia, terem acontecido sem público por causa da Covid-19. O regulamento da Superliga masculina é o seguinte: a fase classificatória da competição, disputada pelas 12 equipes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogarão entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com um mando de campo invertido. O
que a gente usa no futebol é jogos de ida e jogos de volta, né? Jogos em casa e jogos fora de casa. Os 8 clubes, preste atenção, 12 clubes estão participando da primeira fase. Os 8 clubes primeiros colocados se classificam para os playoffs. Nesta fase, a vitória por 3-0 ou 3-1 garante 3 pontos para o ganhador e nenhum ponto para o perdedor. Já com o placar de 3-2, o ganhador da partida soma 2 pontos e o perdedor 1. Os 2 últimos colocados serão rebaixados para uma série abaixo da Superliga masculina. Seria a Superliga Série A, seria rebaixado para a Série B em 2023, isso os 2 últimos colocados. Na seguinte ordem serão os critérios de desempate: número de vitórias, sets average, pontos average, confronto direto, no caso de empate entre 2 equipes, e por último sorteio. Os playoffs serão divididos em 3 fases: quartas de final, semifinal e semifinal. Então, primeira fase, todos contra todos, jogos de ida e volta, se classificam os 8 primeiros, 2 caem, né, para a Série B, vamos chamar assim, e 2 ficam ali no limbo, nem sobe, nem desce, acaba aí a temporada, tá? Nas quartas de final haverá aquele velho cruzamento entre as equipes com os melhores índices técnicos, seguindo a lógica, não é aquele cruzamento olímpico. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. Essas equipes jogarão partidas em melhor de 3 jogos, sendo um mando de campo para cada e o jogo de desempate, caso necessário, no ginásio da equipe com melhor índice técnico na fase classificatória. Tá? Então, jogou a primeira partida, todos contra todos, primeira fase, todos contra todos, jogos de ida e volta. Os 8 primeiros colocados vão para as quartas de final, aquele cruzamento olímpico, e aí os playoffs, 3 jogos. Se ganhar 2, já passa para a próxima fase. E, no caso, as semifinais serão disputadas pelas equipes que lograrem êxito nas quartas de final, claro, né? E as 4 equipes jogarão novamente em melhor de 3 jogos. Mesma coisa, um no mando de campo para cada um e um jogo de desempate, se necessário, no ginásio da equipe com melhor índice técnico na fase classificatória. Tá? Então, continua a mesma coisa, 3 jogos. Afinal, os 2 jogos também será por melhor de 3. No local ainda se define pela equipe melhor campanha. A terceira e a quarta colocadas serão definidas pelo melhor índice técnico da fase classificatória. O sexto do torneio, né, disputado em 25 pontos, com a diferença mínima de 2 pontos, com exceção do quinto set, cujo vencedor é a equipe que faz 15 pontos, com pelo menos 2 diferentes. Isso aí já é normal, como hoje o voleibol está sendo jogado em sets de 25 pontos. E as equipes participantes? Vou dizer as 12 aqui. A PAN eleva Blumenau, de Blumenau, Brasília Vôlei, de Brasília, a Funvic Natal, de Natal, Goiás Vôlei, de Goiânia, a Vedacity Vôlei Guarulhos, de Guarulhos, a Fiat Gerdau Minas, de Belo Horizonte, Montes Claros América Vôlei, de Montes Claros, a Sada Cruzeiro, lá de Contagem, Minas Gerais, a Farmacon de São José, de São José dos Campos, SESI São Paulo, de São Paulo, Vôlei Renata, de Campinas, e Azulim Gabarito Uberlândia, de Uberlândia, tá? Então essa aí é a Superliga Masculina de Vôlei 2021-2022, que já começou, tá? Já começou e você pode acompanhar, claro, aqui eu não tem isso, o podcast Comenta na Voz é bem democrático, é bem eclético. Na Sport TV, tá? Então, Sport TV, você pode acompanhar os jogos da Superliga Masculina de Vôlei. Passando agora para a Superliga Feminina de Vôlei 2021-2022. Lembrando que você está aqui no podcast Comenta na Voz. É a primeira vez que você está ouvindo Comenta na Voz? Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Você que está pelo YouTube, vou deixar aqui em cima uns cards, tá? Para você acompanhar os outros episódios desse podcast Comenta na Voz. Você, nos casos, vou deixar o último episódio, vou deixar também a playlist com todos os episódios que nós já
lançamos aí nesse mais de um ano do Comenta na Voz. Vou deixar também a playlist aqui do Tech Giro, o nosso outro podcast, esse que fala só sobre tecnologia. Tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Aproveita, se inscreve aí no canal. Se está no YouTube, vá lá para o site da Voz do Repórter e escuta por lá também, vê as outras sessões do site da Voz do Repórter. E se você está pela Voz do Repórter, dá um passeio aí nas outras sessões do site, mas também vai lá no canal do Leandro Souza e se inscreve no canal para ficar sempre ligado em todos os lançamentos de podcast. Comenta na Voz e também do Tech Giro. E continuando os nossos assuntos de hoje, no caso é sobre vôlei, né? Mas a Liga Superliga Masculina e a Feminina 2021-2022. Vamos falar agora da Superliga Feminina. Vai ser a 27ª, masculina 28ª, a feminina 27ª, né? Organizada também pela CBV, a Federação Brasileira de Vôlei, através da Unidade de Competições Nacionais, tá? Também será a 43ª edição do Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino. Antes tinha esse nome, né? A principal competição entre clubes de voleibol feminino do Brasil. Participam do torneio, igual a masculina, 12 equipes provenientes, aí esse aqui é o problema, de apenas 4 estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Aí, e claro, do Distrito Federal, né? Mas aí é que eu vou colocar aqui uma vírgulazinha. Poucos estados participando, tá? Então, acho que está faltando fomentar o voleibol. Você que gosta de vôlei, você que aprecia esportes em geral, eu acho que está precisando fomentar aí o voleibol em outros estados do país. Esta edição marca a volta do público ao ginásio, como também a masculina, né? Porque na temporada passada não tivemos público devido à Covid-19. Qual é o regulamento? Basicamente é o mesmo regulamento da masculina. Classificatória da competição por 12 equipes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogarão entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com mando de campo invertido. Mesma coisa, tá? O mesmo regulamento da masculina é da feminina, né? Os 8 clubes colocados se classificam para os playoffs, tá? Então vai ser o mesmo regulamento e também as duas últimas equipes também vão cair para uma série B da Superliga Feminina. Mesmo critério, vai ser aquele cruzamento olímpico, as 8 que se classificam, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto, a mesma coisa. As semifinais também, 3 jogos, né, sendo que o último jogo é na casa, se precisar, lógico, vai ser na casa daquela equipe que foi melhor classificada, né, na fase classificatória, ou seja, na primeira fase. Então, segue aí a mesma lógica, segue aí o mesmo regulamento, tanto a masculina como a feminina, as 12 equipes. Só que quais são as equipes participantes da Superliga Feminina? Aí você vê que vai concentrar ali no Sudeste, né? Sudeste, um pouquinho ali no Centro-Oeste, mas basicamente concentra mesmo no Sudeste, o que eu fico realmente triste, né? Apesar da masculina a gente ter uma equipe de Natal, né, muito bom para o Nordeste, mas infelizmente na modalidade feminina a Superliga está bem concentrada ali no Sudeste, né? Então a gente fica até um pouco preocupado. O que está acontecendo? Será que as nossas equipes Norte, Nordeste, até mesmo do Sul, né? O que está faltando? É fomento, é iniciativa, é mais treinamento, patrocínio. Bom, isso aí cabe à CBV verificar e caberia um podcast para a gente analisar isso aí mais profundamente. Mas hoje a gente está falando apenas da competição Superliga, tanto masculina como feminina, 2021, 2022. Só lembrando que a feminina, previsto para acabar em maio também, lá pelo dia 6 de maio, tá? A previsão é essa.
Vamos lá para as equipes participantes. Barueri, a equipe Barueri, que é da cidade de Barueri, né? Terminou em 6º lugar no ano passado, que joga no ginásio José Correia. Temos também o Brasília Vôlei, que é da cidade de Brasília, que terminou em 8º lugar na temporada passada e joga no ginásio SESI Taguatinga. Temos o Curitiba Vôlei, que é da cidade de Curitiba, ficou em 7º lugar na Superliga passada e joga no ginásio do Colégio Positivo. Temos o Fluminense do Rio de Janeiro, que ficou em 10º na Superliga do ano passado, joga no ginásio da Hebraica. Temos a Unilife Maringá, que é da cidade de Maringá, foi a campeã da Série B da temporada passada, por isso que subiu, ascendeu a Superliga Feminina esse ano, joga no ginásio Chico Neto. Nós temos o time da Itambé Minas, que é o Minas Tênis Clube, né? Que é de Belo Horizonte, que foi o campeão da temporada passada, joga na Arena Minas. Temos o Osasco São Cristóvão Saúde, que é da cidade de Osasco, foi o 3º colocado na temporada passada e joga no José Liberati, o ginásio José Liberati. Temos o Pinheiros de São Paulo, que foi o 9º na temporada passada e joga no ginásio Henrique Villabon. Temos o Dentil Praia Clube, que é o Praia Clube de Uberlândia, que foi o 2º colocado, vice-campeão ano passado na Superliga e joga na Arena Praia. Temos também o Sesc Flamengo do Rio de Janeiro, que foi o 5º colocado na temporada passada, joga no ginásio Hélio Maurício. Temos o SESI Vôlei Bauru, que é da cidade de Bauru, foi o 4º colocado na temporada passada, joga no Panela de Pressão, ginásio Panela de Pressão, e o Country Clube Valinhos, que é da cidade de Valinhos e foi o 2º colocado da Superliga B na temporada passada. Então, 2 clubes que ascenderam, o Country Clube Valinhos e o Unilife Maringá, esses 2 estão debutando. O Valinhos não, o Valinhos já jogou, né? Mas estão aí, ascenderam da Série B, da Superliga Feminina, para a Série A nesta temporada. Estão disputando aí a competição na temporada 2021-2022. Já começaram ambas as competições, ou vou dizer a competição, né? Em sua versão masculina e feminina. Não vou dizer classificação, né, já está na 3ª rodada. Não sei, por não saber quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, vai ouvir o Comenta na Voz, então eu não sei como vai estar a classificação. Por isso eu prefiro dizer os 12 clubes masculinos, os 12 clubes femininos, como vai ser a competição, e você aí acompanha, se quiser, a partir de agora, pela Sport TV, tá? Não sei como vai estar a classificação no momento que você vai ouvir esse podcast. No momento que eu estou lançando, na semana de lançamento desse podcast Comenta na Voz, estamos na 2ª rodada feminina e na 3ª rodada masculina, tá? Então, por isso, não irei passar a classificação, tá? Mas falei aqui quem foi o campeão feminino no ano passado, né? Que foi no Minas, né? O Minas Tênis Clube, o Itambé, que é chamado de Itambé, o patrocinador, né? É chamado de Itambé Minas, e o 2º colocado foi o Praia Clube. E os 2 seguem favoritíssimos aí para disputar mais uma vez a competição, o título da competição nessa temporada 2021-2022. Só lembrando, né, que a feminina, como tem o mesmo regulamento da masculina, a vitória por 3-0 ou 3-1 dá 3 pontos para o vencedor, tá? 3-0 ou 3-1 dá 3 pontos para o vencedor. Vitória por 3-2, aí são 2 pontos para o vencedor e 1 ponto para o perdedor, tá? O não comparecimento da equipe, o famoso WO, né? A equipe perde 2 pontos, tá?
Em caso de igualdades por pontos, os seguintes critérios servem como desempate. Basicamente, a mesma coisa do masculino. Número de vitórias, razão de sets, que é o set average, e razão de rallies. Tá? Então, basicamente, é o mesmo regulamento. Não muda muito não sobre o regulamento. Você pode ter estranhado um pouco o nome dos times. Né? Só para exemplificar, Country Club Valinhos, né? É o nome completo do clube, mas a gente vai chamar, vocês vão ouvir ou ver na tabela Valinhos apenas. O Sesc Flamengo, você vai ouvir sempre Sesc Flamengo, mas por exemplo, o Osasco São Cristóvão, muito difícil você ouvir Osasco São Cristóvão, Osasco São Cristóvão Saúde. Muito difícil você ouvir Osasco, São Cristóvão Saúde. Você vai ouvir praticamente sempre Osasco. Curitiba Vôlei, você vai ouvir Curitiba, né? O Brasília Vôlei, você vai ouvir mais Brasília, tá? Então, são os patrocínios, né, que os clubes conseguem, as parcerias que eles conseguem, colocam o nome do clube, o nome do time assim. Mas eles já são mais conhecidos como Dentil Praia Clube, vai ser só Praia Clube, a maior parte que você vai ver na tabela e vai ouvir aí nas transmissões, caso você acompanhe. Tá ok? Tudo bem? Ok? Então foi esse o podcast Comenta na Voz dessa semana comigo, Leandro Souza, aqui na Voz do Repórter. Isso mesmo. Você já sabe, toda semana nós temos o podcast Comenta na Voz. Vá lá no site www.vozdoreporter.com e você vai ver logo na página inicial, tem lá um playzinho para você ouvir o Comenta na Voz. Mas vá na seção podcast que você tem o Tech Giro, você tem o podcast do Ronald Pinheiro e você tem também o Comenta na Voz, tá? Então você fica aí à vontade para explorar notícias, programação, a equipe, fotos, vídeos, enfim, todo o conteúdo da Voz do Repórter. Se você quiser dar uma forcinha também no canal do YouTube do Leandro Souza, esse que vos fala, vá lá no meu canal, Leandro Souza, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu dislike, comenta também no episódio do podcast Comenta na Voz. Faça conosco o Comenta na Voz, porque o Comenta na Voz é feito para você e por você também, meu amigo, minha amiga, telenauta, internauta conectado. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência, a paciência, fiquem com Deus. Até o próximo episódio do Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.